Tarde, meu irmão, minha irmã, queria saudar os irmãos assim na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho mais uma vez deixar uma palavra de bênção e de vitória para com a sua vida na tarde de hoje. Gostaria de que os irmãos abrissem assim a Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 11, que diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, eis que apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda eu chamá-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Uma palavra bem conhecida que vai falar assim da vida de Davi, né? A palavra do Senhor nos ensina que o profeta Samuel, Deus chama Samuel e fala assim para Samuel que até quando Samuel ia ter dó de Saul, tendo ele já rejeitado, né? Vimos lá a palavra do Senhor que quando Saul reinava sobre Israel, o povo que tinha indicado, o povo estava querendo um rei. E por causa da altura, por causa da beleza, por causa da formosura, por causa da altura e da força, o povo escolhera a Saul como rei, né? E portanto o povo insistir, Deus foi lá e permitiu que Samuel ungisse Saul como rei. Tá na presença do Senhor. E muitas das vezes a gente querendo algo, tanta gente insistir, Deus dá aquele algo pra gente. Mas quando o Senhor fala que tudo é no tempo certo, tanta gente insistir, querer colocar nas suas mãos, talvez Deus te dá e depois você não se agrada. Eu costumo dizer que Deus faz tudo no tempo certo, no tempo determinado. E vimos ali que quando Saul era com Deus, e quando Saul servia ao Senhor, fazia tudo na presença do Senhor, o Senhor era com ele. Mas Saul começou a deixar as vaidades, começou a deixar o eu entrar sobre ele. Muitas das vezes Deus dá algo na nossa vida, Deus nos transforma, Deus muda. Deus começa a te usar na casa do Senhor, Deus começa a trabalhar na tua vida. E você começa a deixar entrar o ego, começa a deixar o eu. Sem esquecer que foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te capacitou. Se não fosse o Espírito Santo na tua vida, você não seria o que você é hoje. Então por isso não devemos criticar ninguém, não devemos humilhar ninguém. Porque foi Deus que nos chamou. Até quando você estiver com Deus, Deus será com você. A partir do momento que você se afastar dos caminhos dele, a partir do momento que você querer deixar o eu entrar dentro de você, o seu sai. Porque a palavra do Senhor diz que ele não habita em templo sujo. E vimos ali que Saul começou a se corromper. Chegou um certo tempo que Deus mandou Saul matar aqueles reis, mandar matar os animais, matar tudo. E ele não matou, ele não fez conforme a ordem de Deus. Ele escondeu o rei Agag lá para si. E Deus vê tudo, irmão. Não adianta você esconder as coisas de Deus. Não adianta você fazer, Deus não vai, acho que não tem nada a ver não. Mas não adianta, irmão, que nada fica desapercebido aos olhos de Deus. Fazer conforme a ordem dele. E vimos ali que Saul tentou esconder o rei Agag. E Deus falou assim para Samuel, Samuel, até quando tu terás dó de Saul? E automaticamente, quando Saul se escondeu o rei Agag ali e não cumpriu a ordem de Deus, Deus se afastou de Saul. E Saul começou a ficar perturbado, Saul começou a ficar louco. Isso aí, Deus falou para Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado ele. E o Senhor já tinha escolhido um rei para Israel. Deus já te escolheu. Deus já te ungiu. Talvez você esteja lá no fundo do seu quintal cuidando das ovelhas malhadas. Porque naquela época lá tinha dois apriscos, né? As casas ficavam as ovelhas boas e lá no fundo das casas ficavam as ovelhas malhadas. E Davi estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Quando vinha o urso, ele lutou contra o urso. Quando veio o leão, ele lutou contra o leão. Eu não sei quantos ursos você matou, não sei quantos leões você matou. Todos os dias nós matamos um leão, todos os dias nós matamos um urso. É o nosso vizinho, é no emprego, é na igreja, em todos os lugares, irmãos. Tem um levante contra a nossa vida. E Deus está contemplando. Deus está contemplando essa luta que você está passando. Talvez fale, Senhor, eu estou sendo rejeitado pelos meus irmãos. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, mas o Senhor está vendo a luta que você está passando. Mas creia que no tempo certo Ele vai te honrar. E vimos ali que Deus deu uma ordem para Samuel, que ia ungir um rei.
E vimos ali também que o Senhor já não era mais com Saul, e o próprio Deus usou Davi para lá tocar a harpa para acalmar o rei. Para você ver, né? Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar a tua vida para abençoar a vida do inimigo, seu ente querido. E vimos ali, irmãos, para não prolongar muito, para o vídeo não ficar muito comprido, só queria deixar uma palavra de reflexão para a sua vida, que eu estou entendendo. E vimos ali que o profeta ele é recebido com banquete. O profeta naquela época era recebido com banquete, o mensageiro ia antes. E Samuel falou, mas Senhor, se eu ir lá ungir o Davi, o rei, o que eu vou falar para o Saul? Falar que você veio sacrificar a mim, sacrificar o Senhor. E vimos lá que Samuel foi, e Jessé falou, é divina a tua paz, é de paz a tua vinda? Ele diz, é de paz. Muitas das vezes vem uma pessoa dentro da sua casa, dentro do seu lar. Às vezes você está com um lar abençoado, e quando a pessoa vinha da sua casa, pergunta se é de paz a vinda dela, porque às vezes tem pessoas usadas pelo diabo que não vem para trazer paz, mas sim contenda, vem para te invejar, vem para, entendeu? Então você tem que, quando você também for no lar, numa casa de uma pessoa, você fala assim, que a paz esteja neste lar. Então, irmãos, nós devemos trazer paz. Quando nós formos na casa de alguém, na casa do seu irmão, da sua irmã, levar paz. E quando alguém vir na tua casa, pedir a paz também. Porque muitas das vezes vem pessoas só para nos atrapalhar. E vimos ali que o profeta foi recebido com banquete. Imagina o Davi, não a Bíblia dizendo, imagina o Davi pegando sua marmitinha e passando perto dos irmãos dele, indo lá para cuidar das ovelhas malhadas. Talvez ele vendo aquela mesa, aquele banquete lá, ele falando assim, ele pensando, ele falando não, mas ele pensando, não? Eu aqui, com a minha marmitinha e meus irmãos, cheiroso, bonito, robusto, ele vai receber o profeta. E vimos ali, irmãos, que o profeta chegou, e o profeta já olhou e falou assim, não, é Abinadab, é Nadab, é tudo isso. E o Senhor falou assim, Samuel, eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Talvez você está pensando que a pessoa é mais do que você. Eu não vou até ela porque... eu não vou até ele porque ele é pastor, ele é diácono, ele é evangelista, é missionário. Se Deus te mandou dar uma ordem, se Deus te deu uma ordem, Deus te mandou entregar um recado, entrega. Não importa o status dele não. Que Deus não vê como o homem vê. Deus não vê a aparência. Deus não vê se ele tem mais dinheiro que você. Não, faça a vontade do Senhor. E Deus já tinha visto Davi lutando, Deus já tinha visto o coração de Davi, sabia a humildade de Davi. Deus está vendo a tua humildade, Deus está vendo o teu coração, Deus está vendo a sua sinceridade. E vimos ali, irmãos, que passou todos. E ainda Jessé falou assim, nunca acabaram-se os moços, não tem mais ninguém. Aí Jessé lembrou, falou, não, tem mais um, tem um menor. Talvez você seja o último, irmão. Talvez você seja lembrado por último. Mas creia, imagine uma festa de aniversário, um casamento, e a festa não começar enquanto você não chegar. Porque o profeta falou, nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. E vimos que ele chegou e foi ungido, Deus ungiu ele. Talvez você seja o último, ser escolhido, mas creia que você vai ser o primeiro e ser o principal. Que nessa batalha, quando derramar bênçãos, vitórias sobre a sua vida, os seus inimigos, os seus irmãos vão aplaudir. Porque eu entendo que do último o Senhor coloca o primeiro. Nessa luta, nessa batalha, talvez você seja o menor da tua casa, mas você é o mais importante. Amém? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê, mas vê a luta, vê as batalhas que você está passando. E o Senhor vai te honrar, porque Deus gosta de coração sincero. Então se levante na tarde de hoje. Não liga nada não liga porque te aconteceu hoje, não. Coloque de pé, amém? Talvez você seja desprezado pelo teu irmão, pela tua irmã, mas creia que o teu irmão que está te julgando hoje, tua irmã, o teu parente, a pessoa que se levantou contra a sua vida no dia de hoje, vai aplaudir e vai comer na mesa junto com você, amém? Compartilhe esse vídeo, envia para os seus contatos, envia para o grupo, amém? Compartilhe e deixe que essa palavra fale mais ao teu coração, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.